Esse é o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Estou conversando aqui com o Padre Guido sobre a infância de Jesus. Falamos bastante, não só sobre por que será que temos poucas informações sobre a infância, mas também assuntos relacionados ao nascimento, nos primeiros meses do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, é um tempo para isso, né? Estamos vendo a expectativa, o advento, a expectativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a festa importante, a segunda mais importante do calendário litúrgico, que é o Natal. É claro que a data mais importante de todo o calendário litúrgico é a Páscoa, mas o Natal, posso dizer assim, né, Padre Guido, é a segunda data mais importante do calendário litúrgico, né? Sim, exato. A Páscoa é prioritária, certo, né? Porque, inclusive, podemos afirmar com toda sinceridade, porque foi mesmo assim, que até a pregação dos primeiros apóstolos, mesmo não tendo papéis nas mãos, era exatamente o mistério da Páscoa. Nunca ninguém tinha ouvido falar que um morto ressuscitasse, né? E foi o tema principal da pregação que convencia muitas pessoas a abraçar a fé e receber o Santo Batismo. É claro que, querendo dar as boas-vindas ao nosso Salvador, a solenidade do Natal foi introduzida e começou a ser celebrada no mundo inteiro, né? E hoje, digamos a verdade, é uma solenidade que mantém o seu esplendor, né? Não vamos fazer uma hierarquia de solenidades. Porém, é claro, a Páscoa mexe mais com o coração, porque estamos diante da paixão e da morte de Jesus. Ao passo que o Natal mexe mais com a nossa emoção imediata. Todo mundo fica comovido diante de um presépio, né, diante de uma árvore de Natal, diante de uma festa da família, etc. Por isso está muito vinculado, né? A festa do Natal muito vinculada à questão da família, Sim, né, Padre Guido? Exato. Ô, Padre Guido, um rápido comentário ainda, mas tem coisa importante para o senhor comentar nesse bloco. Mas rapidinho, em 30 segundos, Padre Guido, relembra um detalhe que o senhor já contou aqui para a gente. O senhor contou, inclusive, quando nós fizemos o programa sobre a festa de finados. Depois tem uma passagem com Santa Teresinha, de que ela teria pedido ao menino Jesus, que ela tinha visões místicas, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se comunicava a ela, para ela entender um pouco mais de em que ocasião as almas eram mais, vamos dizer assim, salvas, retiradas do purgatório ou salvas diretamente. E ela perguntou isso ao menino Jesus de maneira mística, né? Santa Teresinha é uma das maiores místicas da igreja. E qual foi a resposta que ela obteve, Padre Guido? Perfeito. Ela fez essa pergunta ao menino Jesus amando da sua superiora, da priora do Carmelo. Certo. O menino, isto é, a pergunta é quando é que no decorrer do ano mais almas do purgatório vão para o céu. E o menino Jesus que lhe apareceu no colo, 2 dias depois, deu esta resposta. Isso acontece de uma maneira especial 2 vezes ao ano. No dia de Natal, lembrando a minha chegada no mundo, e no dia de finados, dia 2 de novembro. Esta foi a resposta que o menino Jesus deu. Portanto, no dia de Natal, ao passo que nós agradecemos a Jesus pela passagem de aniversário e que seja sempre bem-vindo entre nós, pensamos que muitas almas do purgatório vão mesmo para o céu. É um grande tempo, o Advento, o Natal é um grande tempo de graça, um tempo de conversão, um tempo de expectativa, mas é um tempo também para você rever sua vida, para você fazer uma boa confissão, se faz tempo que você não se confessa. É um tempo propício para isso também. A Quaresma, claro, é um tempo muito importante para isso. Porém, o Advento também tem essa característica. Espero que todos nós possamos viver bem esses mistérios que relembramos nesse tempo. Exato. Inclusive, Eric, é ótima essa sua colocação. Todas as paróquias estão programando as confissões para o Natal. Com um sistema de mutirão, uma noite numa paróquia, a noite seguinte numa outra. Eu moro na cidade de Bauru, também aí, lá nós estamos, cada setor de padres, de paróquias, estão organizando as noites de confissão. Gente, a melhor maneira de acolher o Salvador de braços abertos é de estar também com o coração limpo. Façamos de tudo para fazer uma bela e santa confissão, acompanhada também por um belo gesto concreto de caridade para aquelas pessoas mais carentes que estão ansiosas que chegue o Santo Natal, para receber alguma coisa, sobretudo a alegria da vida, um sorriso, uma criança recebe um presentinho, até mesmo com um defeito, mas quanta alegria que a criança tem quando ganha um presente, um brinquedo, etc. Né? É isso aí, Padre Guido. Bom, o senhor precisa comentar a questão dos 12 anos. Quando Jesus tinha 12 anos,
O que aconteceu, Padre Guido? Está registrado no Evangelho, né, de Mateus e de Lucas também, que Jesus com Maria e José, todos os anos, desciam de Nazaré para Jerusalém, sobretudo em ocasião da solenidade da Páscoa. A Páscoa hebraica não tem nada a ver com a paixão e a morte de Jesus. A Páscoa é a lembrança da libertação do povo quando saiu do Egito e começou aquela viagem de 40 ou mais anos no deserto até chegar à Terra Prometida, certo? E Jesus permaneceu lá no templo, em Jerusalém, e quando a caravana, naquela época não tinha nem ônibus, nem trem, etc., né? E se formavam caravanas de grupos de uma cidade para outra, viajando juntos já era um motivo de maior segurança. Certo. Quando ao término de uma jornada inteira de caminhada de Jerusalém de volta para Nazaré, foi aí que Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles, mas logo pensaram, sabe como é? No grupo tem sempre crianças, e a criança logo se relaciona muito bem com as demais crianças. Pensava que estivesse no grupo, mas quando pararam para passar a noite, aí perceberam que Jesus não estava. Voltaram, coitado, tudo a pé. E depois de 3 dias de buscas na cidade de Jerusalém, encontraram Jesus dentro do templo, cercado por mestres da lei, por catequistas, pessoas que conheciam a Bíblia e que faziam cada pergunta a Jesus e ele dava aquela resposta sábia, perfeita, etc. Olha, foi o término de um sofrimento que durou 3 dias, né, 3 noites. E podemos imaginar que nem dormiram, nem Maria, nem José, talvez nem mal se alimentaram, etc. E Jesus deu aquela resposta, aquela pergunta que Nossa Senhora disse: meu filho, por que fizeste isso? Teu pai e eu estamos te procurando. E Jesus disse: por que estavam procurando por mim? Vocês não sabem que eu tenho que estar dentro da casa do meu pai? Não entenderam, é claro, a resposta na hora. Mas o evangelista diz que Jesus, obediente, se despediu de todo mundo e voltou com Maria e José para Nazaré. Um dos evangelhos apócrifos coloca um pormenor, que foram os doutores e mestres da lei que cumprimentaram Nossa Senhora pela inteligência de Jesus. Olha só. Esta frase não se encontra no Evangelho de Mateus nem de Lucas, mas um Evangelho apócrifo acrescenta este pormenor que elogiou Nossa Senhora pela inteligência de Jesus. Lembrando que o Evangelho apócrifo a igreja não considera como divinamente inspirado. A gente não tem certeza exatamente o que é ou não verdade quando a gente lê o Evangelho apócrifo. Porém, tem uma lógica aí, né, Padre Guido? Pode ser que isso tenha acontecido. Que ficaram admirados, inclusive dá de pensar, Eric, que se Maria e José procuraram por 3 dias, eu, na verdade, acho que foi assim. Os mestres da lei e os doutores não saíram do templo por 3 dias. Ficaram encantados com a inteligência de Jesus. Talvez nem eles dormiram. Ficaram lá atraídos, dizendo como é que esta criança sabe tudo. E responde com profunda humildade, mas ao mesmo tempo com total segurança. Vejam só. Bonito, né? Isso é muito importante isso aqui, minha gente. Inclusive, este gesto de Jesus de ensinar e de responder aos mestres da lei se repete frequentemente até no seu ministério público. Até que ele mesmo foi chamado de mestre. Exato. Um título que geralmente... Rabi. Rabi, né, Padre Guido? Exato. Padre Guido, qual a diferença entre Rabi e Rabone? É a mesma coisa, as duas coisas? Sim, praticamente é o mesmo. Né? Estamos entre o hebraico e o aramaico, que é um dialeto hebraico. Certo. Sim. Agora, só uma pergunta para o senhor que é especialista no assunto. Geralmente, uma pessoa da idade de Jesus, por volta dos 30 anos, não era comum receber esse título de Rabi nem Rabone, né? Não, foi uma exceção que aconteceu com ele, né, Sim, Padre Guido? Porque exato. isso era para pessoas mais velhas. Mais idosas, sim, é verdade, que faziam até naquela época vários cursos
para conhecer os livros do Antigo Testamento, né? E dar uma devida interpretação para poder ensinar aos outros. Aliás, é bela esta sua pergunta, porque no caminho da vida dos hebreus, existe também um momento com 13 e 14 anos, quando o menino, o adolescente, já lá dentro do templo, ou até na sinagoga, que era como um centro de catequese, lia já pessoalmente, publicamente, lia trechos bíblicos e, inclusive, dava até uma certa explicação, mesmo usando uma linguagem de criança. Era a passagem da fase, digamos, de ser criança para adolescente ou até jovem. Naturalmente, para ganhar o título de doutor, o mestre, eram muitos anos de estudo. E Jesus, logo, no seu ministério público, se encontrou com, digamos assim, com esta experiência, né, de dar aulas didáticas, de ser chamado de mestre, né, e de dar sempre aquela resposta diante da qual muitos mestres da lei ficavam, desculpe a expressão, envergonhados. Pois é, né? Porque não estavam diante de qualquer um, né, padre? não somente, mas porque o que eles, como mestres de leis, ensinavam, coisas certas, não batia com o estilo de vida deles, pessoais. Por isso, Jesus colocava, digamos assim, o dedo na ferida. Verdade. Ô, Padre Guido, a gente tem só mais poucos minutos para acabar o programa, mas queria um comentário do senhor sobre São José. São José, nesse episódio aí dos 12 anos, ele estava junto ainda com Nossa Senhora, cuidando do seu filho. Porém, depois, quando começa a vida pública, a partir dos 30 anos, a gente não tem mais informação sobre São José. Não temos. O que provavelmente teria acontecido com ele? Bom, ele com certeza veio falecer, não temos nenhuma passagem bíblica da vida de Jesus jovem e até adulto com a presença de José. Temos, porém, duas pistas. Uma é do evangelista Mateus, que no capítulo 13, no versículo 35, diz o seguinte: durante uma das tantas pregações de Jesus lá em Nazaré, o povo fazia comentários: mas quem é este cara? Não é ele o filho do carpinteiro? Por isso, Jesus é chamado filho do carpinteiro. Certo. Ao passo que este mesmo episódio, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 3, a pergunta que o povo faz é um pouco diferente. O povo diz: mas quem é este cara? Não é ele o carpinteiro? Na versão de Mateus, dá de entender que José ainda está atuando na carpintaria. Ao passo que no Evangelho de Marcos, dá de entender que Jesus está substituindo José, que já deve ter falecido. Ou falecido ou muito idoso, prestes a falecer. Exato. Certo. Aí a igreja não tem dados, digamos assim. Porém, escolheu São José como padroeiro da boa morte, porque, sem usar nenhuma fantasia, deve ter falecido tendo ao lado Maria e do outro lado, digamos assim, Jesus. Por isso é invocado como padroeiro da boa morte. Estava em boa companhia, né? Não tem como. Exato, nada melhor, né? Interessante. Ô, Padre Guido, mas assim, mesmo a tradição supõe, então, que ele já teria falecido. A gente tem poucas informações dos 12 aos 30 anos de Jesus, como nós já comentamos. Agora, uma coisa que eu acho que é lógico da gente concluir, eu também penso que a tradição mantém isso acesa na fé de todo cristão. Durante todo esse tempo, até os 30 anos, Jesus permaneceu em casa, né? Com a mãe dele, trabalhando na carpintaria e também vivendo com a mãe dele. Isso a gente pode deduzir, né? Perfeito. Estamos em perfeita sintonia com a tradição da igreja. Isto aqui sim. Porque te agradeço por esta colocação, porque nasceram tantos evangelhos paralelos que querem cobrir os 18 anos de silêncio que, na verdade, nós temos. Que Jesus foi para a Inglaterra, que Jesus foi no Tibete, que fundou não sei o que tipo de outras religiões. Pura fantasia. Respeitamos o religioso silêncio da Bíblia, repito, porque a finalidade não era aquele de escrever a vida de Jesus, mas um ministério que começou exatamente com os 30 anos de idade.
Muito interessante. Padre Guido, a gente está encerrando. Queria que já que o senhor fizesse as suas considerações finais e nos desse a bênção. Mas só para encerrar rapidinho, o senhor já aproveita para dar a bênção. Quando que termina o tempo do Natal? No período do Natal, o tempo inicia com a noite de Natal. Certo. E vai até o domingo após da Epifania, quando nós comemoramos, né, a presença dos magos, né? Porque no domingo após da Epifania, a igreja de repente apresenta Jesus adulto, com 30 anos de idade, que recebe o batismo pelas mãos de São João Batista nas águas do Rio Jordão. Ou seja, o início da vida pública. Esse é o início da vida. Praticamente, cronologicamente, é um período de duas semanas e meia, praticamente. Muito bem. Padre Guido, o senhor nos dá a bênção para encerrar, por favor. Certo, dando a bênção, né? Desejo desejar um feliz e santo Natal para todos os nossos amigos telespectadores e procura fazer uma bela e santa confissão, né? Meu abraço especial nesta noite e também para a família Dona Ladi e Adalberto Gambolonga, de Criciúma, que não perde nenhum dos nossos programas. Meu filhado Duarte, Dona Carla, mamãe lá de Passos também. E a todos vocês, prezados amigos, unidos na fé, vamos dar as boas-vindas ao nosso Salvador. Meu abraço e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Semana que vem a gente conversa sobre um assunto interessante, pois esse tempo que a gente está vivendo, é claro, temos que falar bastante sobre Jesus, mas Nossa Senhora também é assunto desse tempo. Afinal de contas, é ela, né, que estamos revivendo o tempo que ela deu à luz ao nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai falar na semana que vem sobre um assunto interessante. Nossa Senhora, terror dos demônios. Nossa Senhora, terror dos demônios, né? Como a presença de Nossa Senhora nos ajuda também a entender essa batalha espiritual na qual nosso Senhor Jesus Cristo veio, entre outras coisas, nos livrar do pecado, da garra das trevas e, é claro, nos dar a vitória e a redenção eterna para que todos nós pudéssemos ter acesso ao céu, à vida eterna. Esse é o assunto da semana que vem do programa Eclésia. Não deixe de acessar o nosso site, Portal da Rede Século XXI, onde tem o nosso programa Eclésia. Lá você encontra todas as edições dos nossos programas que toda semana a gente discute aqui, tá certo? Até semana que vem, então, uma boa semana. Até lá, a gente se encontra. Tchau, tchau.